Aliás, a Lava Jato, a gente estava conversando daqui a pouco sobre a Lava Jato, parece que ela passou pela sua porta, né? Você... Passou. Aconteceu uma coisa lamentável. A Andréa Neves, irmã do senador Aécio Neves, era uma das minhas fontes, como centenas de outras, né? Hoje eu mandei uma mensagem avisando que eu tinha pedido demissão da Veja. São pessoas com as quais jornalistas falam, né? Numa dessas conversas que eu tive com ela, nós tratamos de duas coisas. Falamos sobre uma matéria da Veja, que dizia que ela tinha uma conta no exterior que teria recebido recursos. Eu fiz críticas à matéria da Veja numa conversa privada. Eu não sou investigado. Eu estou conversando com uma fonte. Eu falo o que eu quiser e isso não pode vir a público por iniciativa da Polícia Federal ou do Ministério Público. E, no entanto, trouxeram essa conversa a público, trouxeram a crítica que eu fiz à Veja a público, onde meu blog ficava hospedado. Ou seja, era seu empregador, Era né? o meu empregador, então é claro que estavam tentando ali aquilo que acabaram conseguindo, né? Que eu tivesse de sair da Veja. E, veja, que fique claro, eu me demiti da Veja, pedi demissão, a Veja concordou, não tem nenhuma sombra de censura, a Veja poderia ter resistido. Essas coisas, se há uma quebra de encanto, para mim tá bom. O que não poderia ter acontecido é uma agressão a um direito constitucional. O sigilo da fonte, o sigilo da conversa que você mantém com as suas fontes, isso é garantido pela Constituição. Sem isso não há jornalismo. E no caso da Jovem Pan, eu quero deixar claro que havia uma decisão anterior minha de sair, que a empresa conhecia já, né? Hoje, em razão desses episódios, resolvemos antecipar. Acho que a Lava Jato, eu vivia dizendo, a Lava Jato tem um lado autoritário, que não aceita a contestação, que não aceita a divergência. Eu discordo dos critérios empregados, por exemplo, para as prisões preventivas, porque eu acho que diz respeito à lei. Há um certo discurso salvacionista, meio messiânico, que os procuradores têm. E, no caso do Dr. Janot, que em última instância responde, né, por essa coisa toda, há ali certamente dissabores dele comigo. Essa conversa com a Andréa, por exemplo, eu trato do fato dele ser pré-candidato ao governo de Minas. Ele teve entendimentos nesse sentido. Isso não é crime. Eu tive essa conversa com a Andréa Neves, não lembro do dia, irmã do senador Aécio Neves. E nesta conversa eu fiz uma crítica à reportagem de capa da revista Veja. Uma conversa por telefone. Por telefone. De jornalista e fonte. Ela estava grampeada, eu não. Ela havia me ligado, eu liguei depois. A hora que ela me ligou não podia atender, eu liguei depois. E ela disse, você viu que barbaridade e tal. E eu tecei considerações sobre a matéria, considerações negativas sobre a matéria. Evidentemente, isso era uma coisa entre mim e ela. Ali... A crítica era a reportagem da revista Veja. E não nada que fizesse, que constasse do processo. Nada, zero. Não havia nenhum indício de crime nessa conversa, no entanto, ela foi transcrita, anexa. Sem crime, foi sem anexada nada. ao inquérito. Ela não está no inquérito, eis a questão, ela não está no inquérito. Mas ela vazou. Não está na parte criminal, ela está em anexos e vazaram. Então isso expõe ainda de forma mais absurda a coisa. Porque se tivesse na peça do inquérito, vá lá. Não, tornaram tudo público, está lá. Isso não está na área que trata a questão criminal, apenas para dizer, olha, o jornalista Reinaldo Azevedo, que é da Veja, que era da Veja, que tem um site, um blog hospedado na Veja, fez críticas à revista Veja. E segundo a lei de interceptação telefônica, aliás, convém destruir isso.